Fala aí, galerinha do meu YouTube, firmeza total. Aqui quem fala com vocês é o Taxista CJ e a gente novamente está na minha rede, né? É um vídeo gravado após o outro vídeo, mas a gente está aqui agora para falar um pouco sobre a realidade em si. Eu queria tocar nesse tema porque eu sou um adicto, né? Acho que é assim que se pronuncia, sei lá. E eu posso falar disso, entende? Não como ex, mas como, né, usuário. Não uso nenhuma droga pesada, beleza? Tô de boa. Eu uso as drogas que muita gente no Brasil usa e são as que mais me prejudicam, né? Todo mundo usa em qualquer lugar, em qualquer canto, para se divertir. Seria o cigarro e o álcool, certo? E também temos, não sei se pode se chamar adicção em masturbação, mas tem, né? Inclusive, vou entrar no projeto de novo. Se eu já comecei, né? Que já fazem 3 dias desde a última, ou dois, eu acho, desde a última vez. Mas eu vou entrar no projeto de novo. Mas eu quero falar sobre fomos feitos para fugir da realidade. Por que esse tema, cara? Porque é engraçado que existe esse problema é real, não é só aqui no Brasil, é real no mundo inteiro esse problema e ninguém comenta, cara. Poucas pessoas falam e as pessoas que vêm à tona para falar não são silenciadas, mas não têm a atenção suficiente, entende? Porque se a gente entrar no Instagram, só tem, dependendo do conteúdo que a gente acessa, né? Vai ter muita parada da galera, não sei o que eu vou beber hoje, não sei o que, pá, tem que beber. Temos propaganda de cerveja ainda, entende? Ninguém glamoriza mais o cigarro, mas é um vício que existe em todo mundo, cara. Todo mundo tem lugares que o cigarro, crianças começam a usar o cigarro muito cedo, entende? Então, é, são problemas que estão aí, existem, mas poucas pessoas falam. Mas eu não quero falar só dos vícios em si, mas sim de fugir da realidade. Nós somos pessoas feitas para fugir da realidade. Por que esse tema? Esse tema é um pouco polêmico, porque nós não fomos feitos para isso, não. É um clickbait, mas a gente busca isso sempre. Existem pessoas que não usam drogas, não bebem, não fumam, mas sim top de doce, sabe? Toma um café empurrado, entende? É, vão para a academia treinar de forma excessiva até se lesionar, ao ponto de se lesionar, pá, entende? Então, tipo, existem coisas saudáveis que a gente acha que é saudável, mas também traz um vício, entende? Traz uma dependência, às vezes não química em si, mas traz uma dependência. Às vezes um McDonald's, uma parada assim que tu coma, uma pizza, entende? E todo dia, se possível, uma pizza, cara, é um vício, pô. Tudo em excesso é vício, mano. Na minha concepção, tudo em excesso é vício. E por que a gente faz isso, né? É um tópico aqui, né? É um tópico, então vamos começar pelo primeiro tópico, né? Que é o vício. O primeiro tópico é vício. Existem vários vícios. Vamos focar em um só e vamos usar ele para generalizar pro resto. Mas eu vou usar o da pornografia. Cara, se você pegar o seu celular agora, você já sabe, você que é homem, você já sabe a outra. Você pegar seu celular agora, não vou mandar você olhar seu histórico, não. Eu só vou mandar você pesquisar, botar X, só a letra X aí no, no Google. E você tem acesso a um acervo gigantesco, mano. Com várias e várias mulheres, coisas diferentes, posições, situações, lugares, quantidade, entende? Coisas que, se a gente for parar pra pensar, a gente não consegue na vida real, entende? Você não consegue, mano. Você não vê normalmente na vida real, mas lá você vê, entende?
Então, tipo, é, tá ali fácil de mão beijada pra você, tá ali fácil de mão beijada pra você, e é muito difícil você dizer não. E quando você é mais novo, sempre tem um coleguinha de escola que comenta que se masturba, que vê pornografia, que é massa ver a mulher pelada. Isso vem de novo, por quê? Porque, tipo assim, você tá com os hormônios na flor da pele, não sabe como botar pra fora aquela energia, né? Porque às vezes a gente não tem um pai presente, ou às vezes nosso pai trabalha tanto que não tem tempo para dar uma atenção a gente, para nos ensinar algumas coisas. Às vezes nosso pai nem aprendeu essas coisas, entendeu? Mas, tô falando assim pra gente, nós homens, sabe? Mas tem mulheres também que têm vício pornográfico. Mas a gente não tem, aí a gente não sabe como transmutar essa energia que a gente está sentindo, principalmente na nossa juventude, para um estudo, aprender uma profissão, construir uma empresa, ou até mesmo treinar o corpo, cara. Então a gente não sabe para onde mandar distribuir essa energia. Aí a gente descobre a pornografia através de amiguinho, de coleguinha, entendeu? Às vezes até dos nossos próprios pais, entende? De tios, de primos. A gente acaba descobrindo quando é jovem, descobre. E quando você descobre, você no começo é uma descarga gigantesca que você nunca sentiu. Uma dopamina gigante que, meu Deus do céu. E quando você recebe aquela dopamina, você ainda olha assim e fala assim, eu posso ter mais. Aí você se afunda, começa pá, 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 o tempo todinho. Até que o estímulo já não é o mesmo. Isso para qualquer droga, qualquer coisa, com pornografia, cara. E isso serve para drogas de substância química ou até mesmo um docinho. E a, o estímulo já não é mais o mesmo. Você precisa fazer mais daquilo, ter mais daquilo. Eu preciso de mais. Eu preciso de mais, de mais, de mais. E você vai se afundando, mano, tá ligado? Muitas pessoas que começaram na pornografia começaram vendo um sexo hétero comum, né? De monogâmico, no caso. Começaram a ver assim. Tem pessoas que hoje em dia vê, não que seja um problema em si, mas pessoas héteros, sabe? Homens héteros vendo pornografia com trans. Às vezes o cara nem gosta, mas acaba vendo mulher mijando nos caras, pisando nos ovos do cara, vendo mulher transando com animal, essas paradas. Que eu não era pra estar falando aqui, porque eu vou postar essa porra no YouTube, eu esqueci desse detalhe. Mas pago pesado, cara. Tem pessoas que tá nesse mundo, tá numa situação pesada. E por isso existe muitas vezes alguns têm essa perseguição com os trans e tem essa agressividade com eles, porque muitos homens, eles têm essa hipersexualidade e por consumir muita pornografia acaba tendo, passando por esse lado desse tipo de fetiche, só que ele não se aceita, porque não foi porque ele quis em si, porque ele se identificou, mas foi porque não tem mais estímulo mais que sacie ele precisa procurar outros estímulos. Aí acaba procurando trans, tem a relação, às vezes nem tem, mas algumas vezes tem a relação, e fica se sentindo mal, para baixo, triste, depressivo, e ele quer se matar, mas ele não tem coragem de se matar. Eu vou parar de falar essa palavra. Quer se destruir, mas não tem a coragem de se destruir e acaba agredindo ele, culpando a pessoa que cedeu porque achou que ele curtia, entende? E aí vem tudo, uma perseguição com os trans, tudo, uma guerra, entende? E isso, cara, é ruim porque ele não tem culpa do teu vício, mano, entende? Isso a gente pode botar até numa droga mais pesada, como a, a peguinha, né? Que tipo, muitas pessoas começam um estímulo gigantesco, aí sempre quer mais, quer mais, quer mais. Às vezes não tem como arrumar, destrói famílias e várias coisas, cara. Entende? Por quê? Porque se afundou no vício, cara. Se afundou no vício. E eu tava falando de masturbação e pornografia, cara. Entende? Então o vício é uma fuga da realidade, mas nos prejudica muito. Porque chega uma hora que o estímulo que a gente tinha no começo não é mais suficiente. E aí a gente vai para o segundo tópico,
Por que fugimos? Certo? Por que fugimos? Por que fugimos da realidade? Porque a realidade é chata, é pacata. E às vezes a gente cresceu numa casa onde o caos reinava, né? Onde brigas aconteciam e quando a gente tem uma vida mais e a gente às vezes precisa de alguma coisa, alguma substância, acaba conhecendo alguma substância e usando alguma substância para poder fugir um pouco daquele caos da nossa casa, entende? Às vezes não é nem, por exemplo, às vezes não é nem, por exemplo, uma pessoa, um jovem que está morando com os pais e os pais brigam direto, às vezes não é nem isso. Às vezes é você com a sua esposa morando sozinho na casa e a tua esposa não consegue ficar um momento em paz, ela só quer guerra, quer briga, quer discussão, e você fica, meu Deus, o que é que eu faço? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Aí fica, não sabe o que fazer, aí, poxa, acaba caindo com uma bebida, com um cigarro, com uma droga mais pesada, com a masturbação. Por quê? Porque é um alívio que você sente de todo aquele caos, daquela guerra que aquela casa tem. Ah, a mulher tá brigando comigo, eu vou sair pra tomar uma. A mulher discutiu comigo, eu vou fumar um cigarro, entende? Essas paradas, mano, a gente acaba fugindo porque às vezes a gente tá tão acostumado com o caos que a gente precisa de alguma coisa para fugir dele, sabe? Só que a realidade não é uma fofurinha, um morangozinho, não é uma coisinha, um morango do amor. Não é uma coisinha boa, não é legal a realidade. A realidade não é pouco legal, ela é cruel. Ela é cruel, isso eu posso dizer com toda certeza, ela é cruel. Mas não quer dizer que ela é ruim. Ela é uma mãe, entendeu? Ela bate, mas para ensinar, para educar, não só por sadismo, entende? Então, o propósito da vida ser dura, mano, não é que você sofra só sofrer. É que você aprenda e se torne mais forte, porque se tudo fosse, pô, se, sei lá, velho, se a gente pisasse ali, caísse de um trem, no meio dali do trem, fosse esbagaçado e voltasse ao normal, não ia ter graça, pô. Nada ia ter graça, nada ia ter valor, porque tava tudo fácil e acessível, entende? E fugimos porque temos a necessidade de não aceitar. Não, temos um problema, né? Necessidade, não, perdão. Temos o problema de aceitar a realidade como ela é. Então, por isso, precisamos de uma fuga, sabe? E o terceiro tópico é: a realidade é cruel. Que não tá dizendo, a realidade é cruel. A realidade é muito cruel, cara. Ela não facilita para ninguém, não passa pano, não alisa a cabeça de ninguém. Ela só lhe lasca, entendeu? Mas com o objetivo para que você fique mais forte, para que você consiga cumprir seus objetivos, para que você seja soberano sobre você mesmo, sobre as suas vontades, entenda? E consiga construir o seu próprio reino, para ser seu rei e ter pessoas com quem contribuir os seus benefícios, para que você possa liderar, entende? Nós homens somos feitos para isso. Se você é um cara que não pensa desse jeito, cara, tem alguma coisa de errado com você, mano. Se você acha que ser dependente das pessoas, de que as pessoas vão te ajudar sempre, não estou dizendo para você parar de ajudar os outros. Ajude, é sério, ajude. Não precisa receber nada de troca para ajudar. Você não precisa pagar os outros da mesma moeda que elas te pagam. Mas se você espera que outras pessoas resolvam seus problemas, se você espera que outra pessoa venha te salvar, cara, se você não tem uma boa família, ninguém além da sua família vai vir te salvar, não, nem lhe ajudar. Então, elas merecem sua total lealdade, de verdade. E se você não tem uma boa família, você mesmo vai se salvar. E você mesmo merece total lealdade a si próprio. Entenda isso. Entenda isso. Sabe? Você não pode ser. Não é questão de ser beta, questão de ser alfa, questão de ser. Não, não é essa parada, mano. Não é essa parada. Nós homens fazemos o papel de. Então tá sendo machista. Pô, não, mano. A mulher tem um papel importante, muito importante na casa. Não tô falando só de cozinhar e lavar a louça, não, mano. Acho super bacana uma mulher que trabalha junto com seu marido e constrói uma casa junto, compra coisas pra dentro da casa junto,
evolui junto, faz um esporte, estudam, treinam, essas paradas, mano. Então, tipo, eu acho muito bacana, acho que a mulher tem que ter um lugar de voz, de fala. Eu tentando não ser cancelado. Mas eu realmente penso isso. Eu acho que a mulher tem que ter o lugar dela numa casa de fala, de opinar, tem que haver respeito mútuo entre os dois. Mas assim, nós homens, mano, a gente é feito pra comer esse mundo com dente, mano. Entende? A gente não pode estar estagnado. Se a gente está estagnado, a gente tem que ter ódio de a gente estar estagnado e querer mudar, sabe? Então, a gente tem que aceitar a realidade primeiro, como ela realmente é. E ela é cruel. Aceitando isso, aí você vai pro quarto tópico agora, que é a beleza do caos. Você foge do caos, você não quer sentir o caos na pele, você. Não tô falando de caos de ir pra uma balada, bagunça, som alto, bebida, droga, não tô falando disso não, mano. Eu tô falando de caos do dia a dia mesmo, de coisas aleatórias acontecer que você planejou ir do trabalho, chegar no trabalho de tal hora, aí fazer seu cafezinho, tomar seu cafezinho, comer alguma parada porque você não tomou café antes de sair de casa e começar a trabalhar. Mas no meio do percurso, um engarrafamento, chego atrasado, não consigo preparar meu café nem comer alguma coisa, vou trabalhar com fome, eu com fome eu fico mal-humorado, vai perder o dia todo por causa disso, entende? Esse é o caos que eu estou dizendo. As coisas não saem como planejado, nunca vão sair como planejado. As vontades de Deus sempre são soberanas a nós. E a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, quando a gente começa a ver beleza no caos, na aleatoriedade da vida, a gente começa a se adaptar melhor a ela. E se adaptando melhor a ela, a gente consegue evoluir, mano. A gente consegue evoluir. Com toda certeza a gente consegue evoluir. Com toda certeza. Porque é, o caos é bonito, se a gente parar pra pensar. A arte em si, quadros pintados, alguns são autorretratos, alguns são realismo, pá. Mas os quadros mais intrigantes, mais bonitos e mais chamativos são os quadros um tanto quanto abstratos, né? Que são feitos no caos, né? Que não tem uma imagem assim. Não estou dizendo aqueles abstratos que não tem nada, mas assim, aquele desenho que você olha assim e fala, poxa, esse desenho fala tanta coisa em uma imagem só, sabe? Esse quadro fala tanta coisa em imagem só. Dá para sentir a emoção que o artista teve quando estava pintando. E não era uma emoção só, eram várias. Era um turbilhão, era o caos. O caos foi fotografado em uma pintura. E isso é que é lindo. E a beleza do caos é maravilhosa. O caos do cotidiano. Estou falando caos de inferninho, de baladinha, de, de festa, de rolê. Não, mano. Tô falando desse caos aí não, mano. Esse caos aí só vai te destruir. Tô falando do caos do cotidiano, da aleatoriedade da vida. E a gente vendo a beleza nela, a gente descobre, que é o quinto ponto, que a vida é sobre seguir em frente. Independente do que aconteça, mano. Se você tá caminhando no inferno, parar não é uma opção. Se tá tudo dando errado, tudo desmoronando, se o prédio tá caindo na tua direção, às vezes o cara não tem nem como fugir, mas tu não vai tentar correr? Tem que tentar correr, pô, vai ficar parado lá, vai morrer sem lutar. Não, tenta correr, vai que tu consegue passar e o prédio cair uma fileirinha assim antes de tu e não te pegar e tu passar de vivo. Entende? Então, a vida é se manter em movimento, continuar se movimentando, continuar fazendo as coisas, continuar trabalhando. Eu mesmo, eu tô afastado do trabalho uns 3 meses e eu pensei assim, caramba, eu tô muito chateado com muitas paradas que tá acontecendo comigo. Mas assim, eu pensei assim, poxa, eu não vou parar não. Vou aproveitar esses 3 meses. Eu de vez em quando faço música, escrevo rap e eu tava preparando um álbum que eu tô terminando. Ele tava meio completo, faltavam algumas coisas para finalizar. Ainda faltam algumas coisas para finalizar, mas vou aproveitar esse tempo que eu tô aqui para finalizar, montar uma estratégia para poder divulgar o álbum, etc. Entende? E também tô gravando um vídeo aqui pro canal do YouTube, Taxi Drive CJ. Ninguém me escuta, eu recebo muitas poucas visualizações. Mas eu quero continuar postando, porque talvez o que eu penso, o que eu acho e o que eu estou falando aqui para você não é a razão absoluta, mas pode te dar um insight, pode te dar uma opinião externa, porque e
É, essa conversa que a gente tem aqui é sem edição, sem corte, sem nada. É meio chato às vezes até, mas é uma conversa para que você absorva coisas, absorva um ponto de vista diferente para cada assunto que eu trago, sabe? Cada assunto que eu trago, eu dou meu ponto de vista e você vai ter o seu. E você vai analisar, poxa, o ponto de vista dele é válido, o meu também é válido. Então agora eu tenho dois pontos de vista, não um só. Então eu posso ver a mesmo assunto de 2 anos, sabe? E tipo, é, continuo, tô fazendo vídeo pra cá, tô trabalhando no áudio e não tô parado, não tô trabalhando, mas não tô parado, tô trabalhando na minha arte, nos meus projetos, né? Tô focando nos meus projetos. Mas se pá, vou também arrumar um jeito de fazer um dinheiro extra, porque para os meus planos dar certo eu preciso de um dinheiro a mais. Mas meus projetos aqui estão em andamento, estou fazendo. E, mano, mesmo com tudo desmoronando, mano, eu tento me continuar em movimento. Porque se eu parar, estagnar, velho, eu vou voltar para uma fase, uma frequência que eu não quero ter mais. Entende? Eu não quero ter mais essa frequência. Esse ano é para eu elevar minha frequência. O objetivo desse ano é elevar a frequência. E eu tô com o objetivo nisso. E se vocês também tiverem esse mesmo objetivo, bora se embora junto. Em comunidade a gente evolui mais rápido, certo? Comenta aí o que tu achou sobre a questão da gente fugir da realidade de vícios. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve aí para continuar acompanhando nós. E até a próxima, galera. Fica na paz aí com mais um Taxi Drive do CJ.